Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, pelo alimento colocado à mesa através do Teu Espírito, por cada louvor aqui entoado, que o Senhor nos alinhe conforme a vontade do Teu e a direção do Teu coração, que a Tua palavra, Senhor, encontre corações aqui desejosos, corações sedentos de Você, assim como a corça que anseia pela água, que assim esteja nossa alma e nosso coração clamando pela voz que vem do alto, que toda mente esteja cativa ao Teu comando, ao som dessa voz que vem do Senhor, e que nós possamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, nesse dia chamado hoje, nessa hora, nesse momento. Se você crê, diz amém. Irmãos, hoje são 14 de janeiro, né? Eu não sei se você está percebendo, mas os dias estão passando rapidamente, né? Poucos dias nós estávamos aqui, muitos de nós, reunidos como igreja, para cultuar ao Senhor na virada do ano de 2023 para 2024. E amanhã nós já estamos em meados do mês de janeiro. Então que eu e você possa despertar nesse tempo, para entender que não há mais tempo a se perder. Eu não sei se vocês observaram, mas cada canção ministrada nesse lugar, nessa noite, é como se ela fizesse uma conexão uma com a outra. É Deus tratando de orfandade, liberando paternidade e trazendo consolo ao meu e ao seu coração. Aqueles que cantaram essas canções, entendendo pelo Espírito a voz do Senhor, é Deus curando a orfandade, trazendo paternidade e liberando pessoas desse lugar. Você crê nisso? Nós vamos ministrar uma palavra aqui. Tentarei ser o mais breve possível. Vou me policiar no tempo, ser objetivo e que você possa ouvir essa palavra, não por mim, mas por quem Jesus é e pelo que Ele pode fazer através daquilo que Ele já deixou escrito na sua palavra. Você crê? Então olha para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso e diga: Jesus vai falar conosco. Amém? Abra sua Bíblia, os meninos aí, Gabriel, projeta aí, velho. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1. Nós vamos ler 11 versículos. Atos dos Apóstolos. Você que está em casa, seja bem-vindo. Se você está ao vivo, se você irá assistir daqui um dia, um mês ou um ano, essa palavra, que ela possa ser um diferencial ao teu coração e possa trazer direção ao teu espírito e à tua mente, que você possa sentir e entender o amor de Deus para com a sua vida e a sua casa. Todos encontraram? O pastor Eduardo nesse momento se encontra lá em Capoeiras, naquela casa de oração, servindo a igreja do Senhor, a mesa do Senhor ali, ministrando uma palavra, amém? Ele está num período de férias, mas a gente se falou hoje à tarde. E ontem eu tinha dito, sexta eu tinha dito a ele: se você vai para Capoeiras pensando que vai descansar um pouco, você se prepare que você vai ministrar. Hoje ele disse: rapaz, tu acertou, vou ter que pregar, vou pregar aqui hoje. Eu disse: é porque, Eduardo, o profeta, aonde ele coloca os seus pés, ele anuncia a volta do rei, que está próximo. Então aonde você colocar a planta dos seus pés, existe algo da parte de Deus para ser feito através da sua vida. Você pode dizer amém? Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o verso 1 até o 11 eu vou ler para você. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Cada uma, Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere.
Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, ou levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E, saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. É aí. Projeta aí, Gabriel, se for possível, tem um títulozinho para essa mensagem. Nós queremos pensar um pouco junto com você sobre ela. E se puder, apaga a luz aí, Helder, só para o pessoal ver bem nítido, depois você liga, por favor, filho. O título diz: Vivendo o Sobrenatural de Deus. E aqui tem uma imagem, que seria o Cristo andando sobre as águas. Acenda aí, meu irmão, por favor. Irmãos, sobrenatural, biblicamente falando, são eventos, poderes ou fenômenos que além da compreensão e capacidade humana. Vou repetir: sobrenatural são poderes, fenômenos, eventos que vai além da capacidade humana. Quantos de nós aqui já andou sobre as águas? Ninguém vai levantar a mão, porque isso é humanamente impossível. Mas se Jesus te chama, aí até Ele torna-se possível. Então automaticamente isso torna-se sobrenatural. O sobrenatural é nós pisarmos em lugares sólidos, terra, barro, concreto, o que tiver. Esse alcatifa, esse elevado, tudo isso nós podemos andar para onde quisermos, porque isso trata-se do natural. Mas adentrarmos ali uma das barragens que há em Belo Jardim, tirarmos nossas sandálias e andar sobre as águas é sobrenatural. Então essa função nós não temos, mas o Deus a qual servimos nos capacita e nos faz ter, na hora que for necessário, para o seu propósito sobre a nossa vida. Então, a palavra de hoje é vivendo o sobrenatural de Deus. Pedro estava numa prisão. Vocês todos aqui leram os 11 versículos do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E eu destaquei aqui 4 coisas para que você veja que Pedro estava numa prisão, mas não somente ele estava em uma cela. Havia todo um aparato para que garantisse a prisão de Pedro, para que nada ocorresse, para que Pedro não saísse daquele lugar. Você está comigo? Amém? Sim ou não? Então diz amém para eu ver que você está bem, está vivo, está animado. Glória a Jesus. Então veja, a Bíblia, irmãos, não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: havia 4 escoltas de 4 soldados. Quem é bom de matemática? 4 vezes 4 dá quanto? Deixa eu ouvir você. 4 vezes 4 dá quanto? Então 4 escoltas de 4 soldados dá 16 homens tomando conta de um homem. Você quer saber mais o que tinha nesse lugar? Havia o domínio. Pedro dormia entre 2 homens. 4 escoltas de 4 soldados, 16 homens, mais 2 homens dormindo no meio de Pedro. Será que havia medo da fuga de Pedro? Sim ou não? Um preso, ele é condenado ou julgado ou fica em espera, vai até uma cela. O que mais acontece, né? Ele coloca um bom cadeado numa cela de aço, de ferro, e ali tem aqueles homens que andam pelo pavilhão e tudo bem. Mas você já imaginou ser preso com 4 homens, 4 escoltas de 4 homens, e na hora de dormir, um homem de cada lado? Analisa comigo, se a fama de Pedro já não tinha percorrido por toda aquela região. Não falo isso de uma fama para elevar quem era Pedro, é a fama daquilo que Deus fazia através da vida de Pedro. Amém? A Bíblia diz aqui: Pedro foi preso por 2 algemas. Vou puxar o freio de mão, cadê Diante? Vou puxar o freio de mão, que eu falo rápido, aí Diante às vezes diz: eu estou sem entender.
Pedro também foi preso por 2 algemas. Eu garanto a você que nenhum de nós, nem Diego Alisson, que tem esse tamanho todo, se botar 4 homens vezes 4, 16, ele dormir do lado, colocar 2 algemas, esse cara sai da prisão. É impossível. Você acha que sim? Eu acho que não, a não ser dos super-heróis. Humanamente é impossível. E por fim, Pedro era vigiado por sentinelas à entrada do cárcere, ou seja, da prisão. Havia 4 escoltas de 4 homens, 2 dormindo, 2 algemas, e ele ainda era vigiado fora daquela cela. Havia possibilidade humana de Pedro fugir sem ser notado, sim ou não? Sim ou não? Por que eu te pergunto sim ou não? Para nós interagirmos e você mergulhar no texto. Porque esse texto ele é rico, ele é um texto que pode te trazer liberações para a tua vida e direções para a tua vida. Porque está dizendo aqui que um homem que não fez nada, apenas pregava o evangelho do Rei Jesus, ele estava preso em uma masmorra, em um cárcere, em uma prisão, vigiado por 4 escoltas de 4 homens, dormindo ao lado de 2 homens, preso por 2 algemas com sentinelas à porta. Você acha que é fácil servir o Senhor? Você acha que é? Você precisa entender que algumas perseguições, se não vieram, está por vir. Que nem todo ambiente é o ambiente confortável que eu estou agora e que você está. Que em alguns lugares você será perseguido. Que em alguns lugares você irá olhar para o sobrenatural e não vai ver uma saída. Já pensou, irmão Zenilson? Pedro, antes de adormecer, se é que ele adormeceu, creio eu que ele dormiu, porque o anjo tocou do Pedro e o acordou. Então Pedro dormiu. Mas antes de dormir, eu tenho certeza que Pedro olhou para aquele lugar e humanamente ele disse: a coisa está séria. Eu realmente estou sendo alguém que está despertando a ira desse homem, ou desses homens. Irmãos, o resgate de Pedro, humanamente necessitava, eu vou abrir aqui um parênteses, tá? Para não exagerar, de uma operação de guerra. O resgate de Pedro, falando naturalmente, precisava de uma operação de guerra. Porque 20 e poucos homens, fora as escoltas que haveria naqueles arredores daquela prisão, fora as barreiras que havia para entrar na cidade, fora os sentinelas que vigiavam nas torres, fortemente armados, para resgatar Pedro naquele lugar, era necessário uma operação de guerra. Um homem resolvia isso, sim ou não? Sim ou não? 2 homens resolviam. Todos os homens naquela época usavam lanças, escudos, espadas e eram treinados, fortemente armados, e eles estavam prontos para a guerra. Já imaginou eu e Filipinho com 2 baleadeiras para salvar Pedro naquele lugar e 4 pedrinhas ou 5? Humanamente, irmãos, nós iríamos para o mesmo lugar se não fôramos mortos na entrada. No primeiro ataque, ao jogar uma pedra, nós seríamos mortos por lanças. Então, humanamente, naturalmente falando, Pedro estava em um beco sem saída. No outro dia seria o julgamento. E quando nós lemos aqui o início, que Tiago foi morto à espada, o que iria acontecer com Pedro? Não precisa te dizer, nem você precisa me dizer. Pedro iria ser condenado e morto. E deixa eu aplicar algo ao teu coração. Eu estou tratando aqui, irmãos, de algo que a Bíblia narra e dá detalhes naturalmente. Mas eu quero aplicar as verdades de Deus ao teu coração quando nós tratamos do âmbito do sobrenatural. Deixa eu te dar um exemplo. Talvez alguns de nós estamos como Pedro, preso no natural, cercado por homens. Aí você diz: não, irmão, você está enganado, eu vim aqui para a igreja, eu estou aqui porque eu quis, ninguém me prendeu. Bacana.
Mas existem algumas escolhas, ações e atitudes nossas que permanecem presas. E pelo sobrenatural nós somos curados dela, mas pelo nosso natural nós não podemos sair desse lugar sozinhos. Precisamos nos libertar dessa prisão. E a pergunta que eu faço a você é: como fazê-la? Como se libertar de uma prisão que você agora não está livre? Você não está preso. Você que pode, levante as suas duas mãos rapidamente. Por gentileza, levante suas duas mãos. Faça assim. Todos estão livres. Sim ou não? Mas se nós dissermos a você que existem prisões por conta das nossas escolhas, ações e atitudes, que naturalmente nós achamos que estamos livres, mas estamos presos. Como é que você pensaria comigo nessa noite? O que é que você acha sobre isso? E eu te dou uma resposta. A melhor maneira é você fazer pelo menos 4 escolhas. Eu vou repetir. E vou te fazer perguntas sobre quais as escolhas. A primeira é: com quem nós nos relacionamos? Com quem eu, Fernando, com quem você, meu irmão que nos ouve, está se relacionando? Talvez você me diga: irmão, eu vou fazer acepção de pessoas. Não. Todos nós podemos ter até amigos, ser amigo de qualquer pessoa, desde aquele, até mesmo que não professa a mesma fé sua, até aquele que comunga da mesma fé sua. O que nós não podemos é fazer alianças com todas as pessoas, porque algumas pessoas, elas não estão prontas para te ajudar a sair da prisão. Algumas pessoas, elas só estão do teu lado porque você oferece algo para elas. Algumas pessoas, elas só estão próximos a você porque existe algum benefício que você tem para com elas, ou elas para com você. Algumas pessoas não estão preocupados no dia da sua aflição. Então a pergunta que eu te faço é: com quem você se relaciona? Para quem você abre o coração? Quem são seus mentores para ouvir a voz que clama, como foi falado e orado aqui nesse lugar? Quando Paulo começa a orar e interceder por paternidade, por espírito de orfandade, irmãos, eu estava naquele mesmo momento ali orando em silêncio. A mesma coisa que Paulo direcionou aqui. A mesma coisa. Com as palavras dela e eu com as minhas, mas o espírito era o mesmo. E ela não poderia me ouvir. Eu pude ouvir ela, mas ela não poderia me ouvir. Então a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Você acha que o que te faz trazer você aqui a um domingo? Você vem. Existe uma batalha no mundo espiritual. Você às vezes chega e do nada bate aquele cansaço, aquela fadiga, aquele semblante de desânimo. Por quê? Porque se a palavra não chegar ao teu coração, ela é como aquela semente jogada que coloca sobre uma pedra e nada frutifica. Mas se a palavra adentrar, como aqui foi dito, nós somos curados, libertos, nós somos automaticamente reativados em Jesus, em Deus, através de Jesus. Então, com quem nos relacionamos? Irmãos, do que nos alimentamos hoje? Você talvez tenha dito: eu comi pirão. Eu comi pirão hoje. Eu comi pirão de cuscuz. Mas eu não estou tratando contigo sobre uma prisão espiritual, uma prisão física. Nem estou falando e te perguntando sobre qual alimento você tem comido, ou de manhã, meio-dia, ou vai comer ao chegar. A pergunta que eu faço é: você tem aberto seus olhos, seu coração, seus ouvidos e sua mente para se alimentar de quê? Irmãos, você pode ter redes sociais, não há nenhum pecado nisso. Agora você precisa se alimentar das redes sociais, daquilo que te traz esperança. Romanos capítulo 12, eu acredito. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você pode, todo mundo pode te seguir, irmãos. Aqueles que te pedir para te seguir, deixe, não há problema. Mas você não pode seguir a todo mundo. Porque é de você que tem que mandar um rio de água viva para aqueles que estão pedindo para seguir você. Você está me entendendo? Você tem que jorrar um rio de água viva, ou seja, uma palavra
que liberte aqueles que querem ouvir e ver quem você é. Mas você precisa selecionar aquilo que você clica, para que você veja, para que sua mente, seu coração, sua alma, suas emoções, seus olhos não sejam intoxicados, porque isso vai te levar a uma ruína emocional. Está entendendo? O que você ouve vai alimentar o que você será. O que você vê vai alimentar o que você será. Aquilo que você mergulha, aquilo que você gasta mais tempo na sua vida, é o que vai dizer aonde você vai chegar. Amém? Você pode dizer amém? Senão eu fico triste e não consigo terminar de pregar. Não tem nada aqui te dizendo que tem alguém entre nós mais certo ou mais errado. Talvez eu seja o primeiro que precise mudar os meus hábitos. Ler mais livro, ler mais a Bíblia, orar, assistir mais ministrações, jejuar mais. Talvez eu seja o topo dessa lista. Mas ainda bem que Deus levanta pessoas para falar aos nossos corações que é tempo de despertar. A outra pergunta que eu te faço é: onde frequentamos? Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não se senta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes a sua lei está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore frutífera plantado junto ao ribeiro das águas, que ao seu tempo dará frutos. Tem lugares que não cabe mais você, a não ser que seja por um propósito. Se você for, você irá se perder. A não ser que seja por uma direção de Deus. Se você for, você pode se perder. A não ser que seja para fazer a diferença, como o sal que dá gosto à comida e a luz que traz luz à escuridão. Cuidado onde você coloca a planta dos seus pés. A quarta pergunta que eu te faço é: sobre o que pensamos? Eu não sei o que você está pensando. Você sabe? Eu não sei. Você não sabe o que eu estou aqui pensando para transmitir para você. E eu não sei o que você está pensando a respeito. Então eu te digo: o que é que você e eu tem pensado nesses dias? Onde está o nosso foco? Irmãos, isso irá determinar a nossa reação emocional. Como iremos lidar com as demandas dessa terra, com as demandas desses dias, porque eles são maus, eles são cruéis, ele não está fácil. Então Deus trouxe à tona, através de mim, essa palavra, para entendermos. É necessário escolher o que estamos comendo. Eu falo no mundo espiritual, saber onde estamos adentrando, pensar o que estamos ouvindo. Sabe por quê, irmãos? Nossas forças talvez ou acabaram ou estão prestes a acabar. Alguns de nós aqui podem ter entrado por essas portas até mesmo vencidos, irmãos. Você não tem mais força. As nossas escolhas, as nossas ações e a nossa atitude nos farão viver ou não o sobrenatural. Quantos querem experimentar o sobrenatural de Deus aqui? Dê um sinal só para eu ver que você está vivo. Glória a Deus. Irmãos, Pedro, ele não só mantinha o hábito da oração, como ele caminhava com homens e mulheres alinhados no mesmo espírito, ou seja, na mesma frequência. Na mesma frequência. Veja aí, projeta aí, filho, Atos 12:5, por favor. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eles não só oravam, mas eles oravam intensamente por Pedro. Você quer viver o sobrenatural? Sim ou não? Eu quero.
Você quer experimentar aquilo que Deus pode fazer? Sim ou não? Eu quero, mas faça as escolhas certas. Caminhe com as pessoas certas. Ande alinhado com as pessoas certas. Deixa eu abrir um parênteses aqui ao teu coração. Não saia por essas portas dizendo que o irmão Fernando ensinou que eu não devo mais sentar do lado do drogado, do mendigo, do bêbado. Não, eu não estou passando isso para você, em nome de Jesus. Quando você fizer as escolhas certas, essas pessoas vão se achegar a você. Mas você, firmado em Deus, no propósito do Pai, estabelecido por aquilo que Ele é para a sua vida, você terá uma palavra de destino, conforto, cura, salvação, milagre, provisão, libertação, amor, cuidado, zelo, carinho, busca pelo Senhor, para quem chegar do teu lado dessa forma. Não é para que você seja abalado, mas para que você tenha estrutura em Deus, para dizer: levanta-te e anda, sai desse lugar. Existe um Deus e um Pai que ama a tua e a minha vida. Você não foi gerado para esse ambiente. Deus está preparando um povo para cuidar de outro povo. Mas caminhe com aquilo que foi dito aqui. Orava, mas orava incansavelmente. Você já orou por alguém hoje? Não me responda. Você já intercedeu por alguém hoje? Você já procurou saber se algum vizinho, amigo, irmão seu está passando por lutas, está em prisões não físicas, mas emocionais, e você se colocou em um lugar para cuidar, para clamar por essa pessoa? Pedro era um homem, irmãos, que experimentava o sobrenatural de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez esteja aí você se perguntando: irmão, como é o sobrenatural de Deus? Eu vou te dar aqui uma chave, uma direção. O sobrenatural de Deus, ele está devidamente alinhado a uma vida de obediência. Repita comigo, por favor: obediência, entrega e alinhamento com o próprio Deus. Para que você viva o sobrenatural de Deus, você precisa de uma vida de obediência, entrega e alinhamento com o próprio Deus. Um dia o Senhor trouxe uma frase ao meu coração e eu achei interessante e eu a gravei. O Senhor falou ao meu coração assim: tenha uma vida de princípios e você terá suas próprias experiências. Porque às vezes, irmãos, nós queremos copiar fórmulas, né? Nós queremos que o Senhor fale conosco da maneira que falou com Moisés na sarça. O Senhor, nós queremos viver o que aqueles homens viveram, e Deus está dizendo: tem uma vida de experiência comigo, e eu te darei as suas próprias experiências. Irmãos, Pedro, ele experimentou essas coisas, e eu quero deixar aqui para você um entendimento. Nós não estamos anulando aqui o processo natural. Também não saia dessa porta da igreja aqui pensando que o que cabe a você fazer, você vai passar para que Deus faça. O que cabe a mim resolver, você vai colocar na mão de Deus para que resolva. Não confunda essas coisas. Nós lemos um texto que o anjo toca, as algemas caem, eles passam por todas as portas, pelos sentinelas, mas o anjo diz: Pedro, coloca as sandálias, coloca a roupa e veste a capa. Nós às vezes confundimos o que cabe a nós. O que é que cabe a nós, irmãos? Exemplifica. Preciso eu de um emprego. Amanhã é segunda-feira. Vá à luta. Acorde. Coloque seus pés e diga: Senhor, Tu sabes as minhas necessidades. Tu sabes o que eu preciso. Estou eu aqui de pé para fazer a minha parte. E que o Senhor se utilize de pessoas
para abrir portas ao meu respeito. Essa é a parte de você, essa é a parte que o Senhor se alegra, porque você está exercendo fé nele, para dizer: eu confio que o Senhor pode tocar em pessoas, abrir portas, me mostrar o caminho para que eu saia dessa situação. Não durma até 10 ou 11 ou meio-dia e diga: eu coloquei nas mãos do Senhor. Não faça isso, por favor. Eu te digo em amor. Você jovem que pretende seguir uma carreira, uma profissão, estude, se esforce. Você que pretende conquistar qualquer que seja a sua conquista, desde a mais simples à maior, se esforce. Não confunda essas coisas. Nós estamos em uma transferência, muitas das vezes, querendo que o Senhor faça aquilo que nós devemos fazer. Você está entendendo? Nós queremos que o Senhor se materialize para que eu vá até Gabriel e peça perdão a Gabriel, onde o Senhor já nos ensina, quando o Senhor diz são 7 vezes, Jesus responde a ele e diz assim: não, mas 70 vezes 7 por dia. Então Jesus já te deixou uma diretriz, um balizador, já te deixou, digamos assim, uma regra. Ei, perdoa o teu irmão. Eu não tenho forças. Então você ora assim: Deus, tira de mim o meu orgulho, porque a falta de força é você que está orgulhoso. E nós queremos transferir esse tipo de coisas, que somos nós ao qual decidimos, que somos nós que estamos dispostos a fazer, mas nós não queremos fazer, porque isso nos custa alguma coisa. Sabe o que nos custa, irmão? Renúncia, abrir mão. No português simples, baixar a bola, olhar nos olhos. Isso nos custa muito. Isso traz um peso, Helder. Nós queremos que o Senhor... Eu vou tentar ser prático contigo. Eu estou de mal com Paulo. Eu estou aqui. A gente precisa se ajustar. Senhor, fala com Paulo lá para ela vir a mim. Porque se ela vier a mim, eu sei que é o Senhor que quer isso. Irmãos, vai a Paulo e diz: Paulo, a gente se estranhou, nós tivemos um contratempo, e eu estou incomodado, e a Bíblia diz que eu devo te perdoar, te amar, eu devo seguir com você, caminhar mais uma milha. O natural é você dirigir, o sobrenatural é Deus preparar o ambiente para que vocês sejam curados. Você está entendendo? Deus age com o sobrenatural para que haja cura. Mas você trancado em casa, no quarto, querendo que as coisas aconteçam, algumas escolhas precisam ser feitas. Precisamos continuar a fazer nossa parte, fazer nossa missão. Atos 12, 8, 9. Projeta aí, Gabriel, o Filipinho. Nós vamos partir aqui para o fechamento dessa mensagem, dessa palavra. Nós queremos viver o sobrenatural, sim ou não? Sim ou não? Nós sonhamos com isso. Eu sou do fogo, irmão. Eu sou do reteté. Eu gosto quando a glória de Deus vem no ambiente. Você sabe o que significa glória? Significa peso. Não um peso que você não possa carregar, mas um peso da presença dele. Porque nós ficamos repletos, preenchidos, quando o Senhor vem até nossa casa, quando o Senhor nos visita, quando o Senhor visita a nossa vida, quando nós choramos na presença dele. Não um choro de desgosto, mas um choro de alegria, um choro de cuidado, um choro de amor. Essa é a glória do Senhor. Mas nós precisamos caminhar e nos mover para esse lugar. Eu vou ler conforme está aqui. O anjo disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Sabe por que, irmãos, eu li isso para você? Porque retirar as algemas a mim e da sua alma, abrir o cárcere do nosso coração, a prisão
do nosso coração e passar pelas barreiras, a guarda, só o Senhor pode fazer. E esse é o sobrenatural. Agora, meus irmãos, colocar a roupa, calçar as sandálias e colocar a capa, o anjo disse: ei Pedro, vai. Você lembra quando o Senhor olha para a pedra e diz: Lázaro, vem para fora? Sim ou não? Todos sabem essa história, desde criança. Pelo menos uma vez na vida nós já ouvimos falar. Quando Lázaro sai, que o Senhor o ressuscita, retirai as ataduras dele. Não queira transferir para o Senhor aquilo que o Senhor pede para que eu e você faça. Amém? Esse é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Quer viver o sobrenatural? Não queira transferir o natural. Quer viver o sobrenatural? Mergulhe no sobrenatural. Quer viver o sobrenatural? Corrija algumas coisas. Sejam libertos de outras coisas. Sejam transformados de outras coisas. Irmãos, eu quero entender que essa roupa colocada em Pedro, ela significa proteção. Quando estamos com frio, fazemos o quê? Quando eu e você está com frio, nós nos agasalhamos. Fala aí, irmão, para eu ver que você está vivo. Quando nós estamos com frio, nós nos agasalhamos. Amém. Quando nós estamos em um lugar que o chão está muito quente e porventura estamos sem calçados, nós fazemos o quê? Colocamos as sandálias. Então, eu quero entender pela fé. Está sendo destinado aí proteção, está sendo destinado direção e está sendo destinado uma capa de autoridade. Porque o que Pedro enfrentaria após essa libertação sobrenatural vinda da parte de Deus por um anjo não era fácil. Se Pedro não estivesse protegido, como a palavra diz lá em Efésios, o capacete, a espada, o escudo, a sandália, se essas armas espirituais não fossem colocadas em Pedro, mas precisava de uma atitude. Pedro precisava, depois que se levantou e as algemas caiu, Pedro precisava acordar para saber que após aquelas portas daquela prisão haveria perseguição, mas o Senhor estava o protegendo. Haveria lugares que ele precisariam desviar, mas o Senhor colocou sandálias. Haveria lugares que ele precisaria impor as mãos, expulsar demônios, libertar cativos, mas o Senhor providencia uma capa. E em todas essas três situações o Senhor diz: Pedro, levanta-te, escolhe, faz aquilo que eu estou te pedindo, porque eu faço o que você não pode e te comissiono a fazer o que você pode. Amar seu esposo ou sua esposa, uma decisão. Perdoar seu vizinho, uma decisão. Ajudar quem precisa, uma decisão. Não torne o natural sobrenatural. E não queira transformar o sobrenatural no natural. Porque esse é um caminho de morte, de perca. Esse é um caminho que pode te conduzir até a caminhos de prisão e de morte. Meus irmãos, Atos 12:12, por favor. Foi cantado aqui nessa noite, está escrito aqui, Paulo. Deixa eu mostrar aqui. Somos filhos do Deus Altíssimo e precisamos nos mover e comportar como? Se eu parasse aqui, irmãos, eu vou concluir, mas somos filhos do Deus Altíssimo. Como foi cantado nessa noite aqui? Qual canção vocês iriam ministrar? Eu sabia. Nos falamos alguma vez. Liguei para você, Cecílio. Sobrenatural.
Ele move o natural. Você está entendendo? Está escrito aqui. Somos filhos de Deus e precisamos nos mover e comportar como? Irmãos, ao sermos libertos e livres, nossa identidade automaticamente é restaurada. Deixa eu dizer para você. Está escrito também. Ao sermos libertos e livres, a nossa autoridade, identidade automaticamente é restaurada. Sabe por que alguns de nós ainda estamos fracos e doentes? Porque nós não compreendemos a filiação do Pai. Tem pessoas aqui que precisam se reconciliar com o seu Pai. Tem pessoas nessa casa que precisam entregar a sua vida àquele que o deu. Você não pertence mais a você. Você tem um Pai. Você é filho. Você tem alguém que zela e cuida de você. Pedro no cárcere, eu posso imaginar pelos olhos da fé, ele dizia para ele mesmo: as algemas não podem me prender, esses homens não podem me deter, eles não irão parar aquilo que o Senhor tem para comigo. Se nós formos restaurados, logo nós seremos libertos. Se nós formos libertos, logo iremos libertar. Atos 12:12, pode projetar aí, por favor. 12:12, diz assim: percebendo isso após Pedro ser solto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava conversando, fuxicando, dizendo coisa com coisa. Eles estavam fazendo o quê? Fazendo o quê? Então Pedro volta, bate na porta, todo mundo. Porque muitas das vezes nós estamos orando, mas não estamos crendo, irmão. Muitas das vezes nós estamos orando, mas estamos duvidando. Muitas das vezes nós estamos orando, mas estamos apenas cumprindo o rito. Mas eu quero dizer nessa noite que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E o Senhor pode tocar em pessoas através da tua oração e libertá-los de um cativeiro emocional. E quando você ou eu for liberto, nós vamos retornar ao ambiente daqueles que clamavam. E nossa vida será um testemunho vivo para aqueles que estão ao nosso redor, dizendo: não é possível, esse cara era louco, esse cara fumava, cheirava, bebia, se prostituía, e hoje ele está aqui. Aí o Senhor está dizendo: a tua oração libertou esse homem, eis um milagre para providenciar e libertar a muitos. A minha oração é que o teu testemunho sirva de impacto para essa cidade, para esse estado, para essa nação e por que não outras nações. Você talvez se sinta pequeno, irmãos. Tem irmão aqui que tem vergonha de fazer uma oração, porque você tem vergonha de orar, porque acha que Deus faz ou não. E se Deus não fizer, você vai se sentir talvez diminuído, ou até mesmo as pessoas do teu lado vão dizer assim: mas ele orou e o Senhor não fez. Deixa eu te dizer uma coisa: o orar é natural. Não estou te dizendo heresia. A atitude de orar é natural. A atitude de curar é sobrenatural. No momento que você não faz, você está sendo orgulhoso. No momento que você faz, você está cumprindo o ID de Jesus, a grande comissão. Aí quem faz é Ele. E se Ele fizer, a glória é dele. E se Ele não fizer, a glória é dele. O problema é que nós queremos determinar aquilo que o Senhor irá fazer. Irmãos, eu já rodei por alguns lugares em congresso. Pela misericórdia e graça de Deus, eu já ouvi muitos homens nessa nação. Eu já gerei muita expectativa em locais, dizer ao meu coração: Senhor, fala, se utiliza, e o Senhor fala da maneira, mas assim, nós queríamos ouvir algo específico, que Deus falasse ao nosso coração. E às vezes, de repente,
aonde você não gera nenhum tipo de expectativa, o Senhor vem e trata contigo, porque o agir é dele, a maneira é dele, a forma é dele, o querer é dele. Não se frustre se por um acaso você orou e não aconteceu. Continue orando, continue cumprindo aquilo que o Senhor disse, porque você verá os sinais do Senhor. O sobrenatural pertence a Ele. Orar é a nossa atitude, é a nossa decisão. Orar é um ato de misericórdia, irmãos. Essa igreja não só orava, mas orava incansavelmente. Mesmo no natural, irmãos Zenilson, Pedro não tinha perspectiva de sair dali. Ali eu posso pela fé e na viagem de pregador imaginar que era uma oração, Paulo dizendo assim: ele vai morrer igual Tiago. Nós estamos aqui, mas ele vai morrer. Por isso que a surpresa em Atos 12 foi tão grande, cara. Quando aquele homem ele disse: sou eu. Avisa Tiago, que não era o que morreu, lógico. Provavelmente Tiago, o irmão de Jesus. Sou eu. A oração de vocês moveu o sobrenatural. As algemas não me deteram. O cárcere, eu passei que eles nem viram. Eles nem me enxergaram. Até eu mesmo, quando um anjo toca e me manda levantar, eu penso que estava tendo uma visão, mas era real. Daqui a pouco os meus pés marcham e eu estou fora, dando glória a Deus e aleluia, para cumprir aquilo que o meu Deus liberou e disse que eu faria. Mas sabe por que Pedro viveu isso? O ambiente do sobrenatural foi gerado naquele momento de oração, para que contemplassem um milagre buscado. Irmãos, quando nós entramos em uma batalha de oração, nós estamos buscando por um milagre, sim ou não? Aí você diz: não, irmão, eu saio de casa de manhã e digo: Senhor, livra-me do homem sanguinário, livra-me da morte antecipada, livra do homem que pensa em fazer o mal. Todas essas coisas são sobrenaturais ou não? Então toda a sua oração natural é referente a algo sobrenatural. Por quê? O que resolvemos no material não precisa ser orado, nós consagramos, sim ou não? Dá para entender? Mas sua vida, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Vocês olham para mim e eu para você, porque a Bíblia diz que elas são a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. Ou seja, nós hoje poderíamos estar não nesse lugar, muitos de nós. Então você está aqui é fruto do sobrenatural. Então alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor, agradeça pelo pão, pelo alimento, pela respiração, pela casa, pelo ambiente, pela família, porque isto é dom sobrenatural. Você morre todos os dias e ressuscita ao acordar. Você respira porque o oxigênio está entrando em seus pulmões. Tudo isso é sobrenatural. Então a sua vida precisa ser uma vida sobrenatural. Irmãos, o Senhor me ouve só de joelhos? Não, em pé, tomando banho, acordado, caminhando, correndo, trabalhando. Nós somos seres sobrenaturais. Amém? Você que está aqui hoje, que adentrou por essas portas, você precisa entender que Deus está te chamando, te conduzindo para Ele. Eu tenho refletido muito, meus irmãos, beber uma aguinha, o quanto a vida está passando rapidamente, o quanto os nossos dias estão passando de uma maneira que eu e você não está nem conseguindo perceber isso.
Você já parou para pensar que muitos de nós aqui, poucos anos, éramos garotos feito Gabriel, Rebeca, Jennifer? Você já parou para pensar nisso? E isso não é para te causar um desespero. Isso é para te fazer refletir, a aproveitar os anos que estão pela frente, de uma forma como você ainda não experimentou. Sabe, irmãos, não espere que tudo esteja perfeito, porque nunca vai estar. Não espere que tudo esteja do seu jeito, como você planeja, porque nunca vai estar. Sabe por que Pedro viveu o sobrenatural? Porque a vida de Pedro, irmãos, eu vou concluir agora em 5 minutinhos. A vida de Pedro era uma vida que experimentava o sobrenatural. Pode se posicionar mesmo. João capítulo 21 e 7 fala da pesca maravilhosa. Quantos já ouviram falar? As redes se encheram. Quem estava lá? Foi Fernando? Foi Alberes? Pedro. Diga comigo, Pedro. Atos 3, 6. Pedro diante de um aleijado na porta do templo chamado Formosa. Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Atos 8:40, Atos 2:40, uma única pregação de Pedro, um único sermão, mais de 3.000 almas se convertem de uma vez. Atos 10:11, Pedro vê o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol purificando aquilo que Pedro achava que era impuro. Então Pedro viu sinal de visão, de cura, de libertação, de salvação, de milagre. A vida de Pedro era um resplandecer do sobrenatural. Tirar Pedro de uma prisão era mais um capítulo da história do Deus ao qual Pedro servia e iria fazer. Aleijado se levanta com uma palavra que Pedro libera, vinda do alto, cheia de fé. As redes se enchem de peixes. Homens e mulheres se convertem a Jesus através da palavra lançada por Pedro. Nós estamos diante de um homem que estava pronto para ter mais uma experiência. Algumas coisas, irmãos, nas nossas vidas, nesse lugar, precisam de um toque sobrenatural do Senhor, para que eu e você seja liberto de algumas prisões, cadeias, correntes e grilhões, porque pelo natural você não suporta mais. Tem mulheres e homens aqui que não suportam mais lutar com suas forças. Tem pessoas que vêm a essa casa dizendo: eu não suporto mais. Você vem aqui talvez como a última instância ao qual recorrer, e eu quero te dizer: você está no lugar certo, porque você está diante daquele que move os céus ao seu favor. Aqui é uma casa de oração, de libertação, de cura, de transformação. Aqui tem os irmãos que caminham, que saem lá da melancia e pegam seus carros e vêm até esse lugar. Eles não querem ver quem está aqui na frente, eles querem ouvir a palavra daquele que muda nossas vidas. Você crê nisso? Você crê no que estamos pregando? É tempo de você viver o sobrenatural. Só anda sobre as águas aquele que confia naquele que chama você para andar sobre as águas. Só faz o paralítico levantar aquele que confia naquele que disse que em meu nome faria obras maiores que eu fiz. Só prega e as pessoas se arrependem aquele que entende que o Espírito Santo é quem convence o homem. Só sai da prisão física ou emocional aquele que entende que Jesus é quem o resgata.
Pedro sai daquele lugar. E Pedro caminha, volta para aqueles que oravam com ele, para que a libertação de Pedro seja uma explosão de poder do Evangelho, ao qual aqueles homens e mulheres criam. Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Você crê que o Senhor dá nome às coisas que não têm nome? Você crê que a sua prisão emocional, irmãos? Irmãos, nunca foi tão visitado psicólogos e psiquiatras. Nunca. E eu não tenho nada contra a ciência. Se for preciso, vá. O que eu quero te dizer é: os dias estão sendo abreviados, as pessoas estão vivendo ansiosas ou depressivas. E a fonte disso é depressão, é prisão no passado. Ansiedade é querer controlar o futuro. Em ambos os lugares você não tem domínio sobre ele. Seu passado já foi, seu futuro virá. Mas eu quero te dizer, o seu passado o Senhor joga no mar do esquecimento, que ele não se lembra mais. Quem joga certo na tua mente é o inferno, os seus demônios, que tenta trazer para você uma paralisia emocional, um flagelo na alma e no coração, e te levar a calabouços emocionais onde você não sai. E o futuro pertence ao Senhor. Mas o que eu quero te dizer é que se você entregar a sua vida ao Senhor, o teu passado está resolvido, o teu presente faz sentido e o teu futuro estará garantido. No Senhor você cura o passado, no presente você terá futuro, porque Ele está lá. Você fique de pé, por favor. Quero cantar uma canção aqui. Feche seus olhos, nós iremos orar e eu encerrar minha parte ou participação. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Declare isso ao Senhor. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Meu irmão, minha irmã, pela fé Abraão colocou em seu colo o improvável. Pela fé Pedro sai da prisão. Pela fé o homem caminha pelas águas. Pela fé o Senhor liberta aquele que está cativo.
Eu quero declarar sobre a tua vida. Pela fé você transbordará a glória de Deus. Pela fé o sobrenatural irá libertar o natural. Pela fé a liberdade trará libertação a você. Pela fé o milagre gerará fé e motivação a você. Quero orar por sua vida. Depois que nós cantamos esse refrão com as meninas aqui, se você não orou ao Senhor, eu te peço só um favor nessa noite, com muito amor e carinho, declare esse refrão e faça dele uma oração. Você que sua fé precisa ser renovada hoje, você que não consegue mais nem orar, irmãos, eu sei que tem pessoas aqui que não conseguem mais nem orar. Faça desse refrão a sua oração, em nome de Jesus. A cada dia eu vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. E minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Senhor, nós dizemos ao Senhor aqui: ativa o teu povo, libera uma porção de fé renovada sobre esses homens e mulheres, que eles possam entrar com ousadia no Senhor, como a tua palavra diz: achegai-vos ao trono da graça com ousadia e recebereis socorro no tempo oportuno dado pelo Senhor. Ó Deus, muitos aqui estão clamando por milagres, estão dizendo que não estão conseguindo mais viver porque o natural está consumindo suas emoções, mas nós dizemos que eles irão viver o sobrenatural, que o Senhor irá trazer sobre eles a resposta para que se cumpra o teu propósito. Ó Deus, que toda mente esteja cativa à palavra do Senhor, que eles tenham sonhos e visões, ó Deus, que se acheguem a eles a soberania do Senhor, que eles possam experimentar, assim como Pedro, o sobrenatural de Deus. Ó Deus, nesse lugar não há empecilhos, porque a enfermidade ela não resiste ao nome de Jesus, a escassez ela não resiste ao nome de Jesus, a dureza de coração ela não resiste ao nome de Jesus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada poderia ser feito. E nós estamos aqui declarando que não somos órfãos, mas filhos, e que o Senhor nos alinhe com o teu povo, com o teu propósito, que nós possamos cumprir o teu chamado, ouvir a tua voz, estabelecer o teu reino, meditar na tua palavra, exercer a tua justiça e sermos conforme o Senhor já predestinou, filhos segundo o teu coração, unidos em Jesus, pela misericórdia da adoção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que toda orfandade, que todo espírito de medo, que toda perturbação na mente e no coração caia por terra nesse ambiente, e que o Senhor seja o centro desse povo, dessa igreja, dessa cidade, em nome de Jesus. Amém.